ouvir o relato de uma alma madura. Lu, eu percebi o meu amadurecimento a partir dos meus 40 e poucos anos de idade. De uma hora, eu pensava que tinha sido de uma hora para outra. Lá na frente, né, eu vi que não era, mas para mim foi assim. De uma hora para outra, minha cabeça começou a pensar diferente. Eu comecei a refletir mais. Tirei todas as atitudes impulsivas da minha vida. Eu era assim, alguém telefonava para mim, me xingava, na mesma hora eu pegava o telefone para xingar também. Aí eu comecei a dizer assim, não, deixa eu me acalmar. Eu percebi o amadurecimento chegando em mim na diminuição da minha impulsividade. Eu comecei a não ter pressa de ter opinião formada sobre as pessoas. E isso me assustou muito. No primeiro momento, Lu, eu pensei que eu estava regredindo, sabe? Eu dizia para mim assim, nossa, eu sacava as coisas rápido, agora eu estou demorando. Será que eu estou evoluindo? Será que... Porque a coisa que eu detectei ali era exatamente a ausência de pressa. Eu conhecia uma pessoa nova, vinha para casa, alguém me perguntava, aí o que você achou? Eu dizia, não sei. Saímos a primeira vez, conversamos, não sei. Me pareceu que temos algumas simpatias, alguma empatia, mas não sei. E aí eu estranhava a minha resposta. Porque eu antes me achava assim, a sacadora, sabe? A pessoa que olhava para a pessoa, já sabia, eu acreditava que eu era assim. Eu olho para a cara das pessoas, já sei se é boa, se é ruim, se é isso, se é aquilo. Mas foram tantos os erros que eu tive também, não é? Errei tanto de opinião, dei certezas em coisas que, com o passar do tempo, eu vi que minhas certezas estavam todas sem fundamento. E isso foi devagarzinho se modificando na minha vida. Se modificando. Aí chegou um momento que eu comecei a entender o seguinte, não, eu era muito impulsiva, agora eu não sou, então eu estou amadurecendo. E eu comecei a ter muitos sonhos com a cor prata. E eu aprendi aqui no plano espiritual, isso ela falando comigo, que quando a gente começa a nossa alma a amadurecer, a energia prata se manifesta na nossa aura. E eu falei para ela que sim, que eu faço desenhos de aura e tem auras de pessoas que têm mesmo a presença da cor prata e tem aura de pessoas que não têm a presença da cor prata. E ela disse, eu comecei a sonhar muito assim, que eu estava vestida com a coisa prata, comecei a sonhar com um carro prata, comecei a sonhar, não é? Aí eu vi que meus sonhos também estavam diferentes, estavam mais calmos, com mais equilíbrio. E o terceiro momento foi quando as pessoas começaram a me dar o feedback. Nossa, você mudou bastante, você era uma pessoa tão precipitada, tão impulsiva, e agora você está pensando antes de agir, você não está deixando mais ser tomada por um primeiro momento, tomada por um primeiro sentimento, que também são características das almas que não têm mesmo a dimensão, não é? Do bom e do ruim. Quem tem dimensão não tem pressa. E eu disse, como é mais? Não é? Aí eu peguei e perguntei para outra moça, para a primeira moça, porque eu estava conversando com elas duas. Disse, o que você acha dela? Aí a primeira moça, primeira narrada de hoje, disse, ela sabe perceber as coisas. Eu disse, por que você está me dizendo isso? Porque a moça falou, porque eu fui contar uma história minha a ela, e ela adivinhou o final. Eu disse, como é isso? Aí ela passou a me contar, que começou a contar para a moça uma história de um carro.
Ela foi comprar um carro. E ela chegou na loja, não é? Já dizendo quanto dinheiro, eu tenho tanto dinheiro, com esse dinheiro dá para comprar o quê, como é, como não é, tal e tal. Eu não cheguei desse jeito, assim, me atropelando. Aí ela virou para mim e fez assim: e você comprou o carro e depois lhe disseram que você pagou caro, não foi? Ela fez, foi. Como é que você adivinhou? Aí eu falei, não é adivinhação, é exatamente a maturidade. E essa moça da alma inocente fez assim, ela tem uma maturidade, eu estou caminhando com ela para ver se eu enxergo como ela enxerga. Eu disse, como está sendo essa caminhada? Ela falou para mim que acontece uma coisa, acontece um fato. E as duas contam uma para a outra qual foi a opinião de cada uma daquilo que aconteceu. E assim estão se ajudando mutuamente. Então, o que caracteriza uma alma madura? Não é? É aquela pessoa que já não se justifica. Uma alma madura, se ela errou, ela fala assim, errei. Ela não fica assim, eu errei, mas foi porque eu me aborreci com o João, e aí eu não estava bem, aí errei, não é? Sai completamente das justificativas. Eu me lembro desse momento comigo, eu me lembro. Eu estava na casa de meu iniciador, eu estava na escola iniciática, e de repente eu comecei a ver que era uma bobagem. Era uma bobagem eu dizer assim, eu não terminei esse serviço que eu tinha que terminar, porque meu pai me telefonou e me tirou de quadro e me deixou mal. Não adianta. O fato é que eu não consegui me organizar para fazer esse trabalho e concluir até o final. Da próxima vez eu vou me organizar. E nosso iniciador, toda vez que a gente ia justificar, ele dizia assim, não justifique nada. Aceite o que você deu conta de fazer. Essa vai ser a única forma de você fazer melhor da próxima vez. E aí eu fiquei esperando, né? Agora eu vou conversar com a alma desperta. Gente, sentei para conversar. É uma pessoa que saiu de planeta Terra em ascensão. E eu fui falar com ela. Disse, como é ser uma alma desperta? Olha a resposta. Não sei. Meu mentor me disse que eu estou nesse estágio de despertar. Mas eu não me preocupo com isso. Disse, não me preocupo. Se você não se preocupa em cometer erros como a primeira narrada, não. Se eu tiver que cometer erros, eu quero cometer logo. Para eu poder enxergar o que eu ainda preciso consertar em mim. Aí eu peguei a coisa da luz, né? Se eu estou entendendo o que você está falando. Lu, as pessoas têm tanta preocupação em despertar, que a gente precisa dar conta das nossas tarefas. O que a gente precisa é parar de se justificar. O que a gente precisa é parar de querer agradar os outros. E fazer as coisas só por agradar os outros. E aí eu falei, disse, olha, eu não sei se eu sou uma mente desperta. Também não sei. Mas eu também tenho isso. Se eu tiver que fazer uma coisa que não é do meu coração, eu não sei fazer. Eu disse, com que você... Adorei essa conversa, viu, gente? Eu disse, com que você se preocupa? Me preocupo em cumprir com minhas obrigações. Me ocupo de estar atenta se eu fiz alguma coisa ruim com alguém para depois ir pedir desculpa. E aí chegou o mentor que organiza esse trabalho. E ele começou a conversar com nós 4. Não é? Estava eu e os 3 narrados. E aí chegou o mentor. E ele disse isso, o que caracteriza uma alma desperta é uma pessoa que está mais ocupada com o seu mundo interior.
está mais ocupada em não errar com as outras pessoas, que está sempre colaborando como pode para a harmonia. É uma pessoa que vive de acordo com o que acredita. Isso é o que caracteriza uma alma desperta. Viver conforme acredita. O que caracteriza uma alma madura é ela ter a dimensão dos seus erros e dos seus acertos. Uma alma madura sabe que existe causa, efeito e consequência. A causa é o que acontece, não é? O efeito é a primeira manifestação dessa causa. E a consequência a gente não sabe aonde termina. E ele falou mais sobre isso. Ele disse: você faz um ato hoje, você tira a vida de alguém. O efeito já se vê ali, né? Aquela pessoa desencarnou de uma forma inadequada. O efeito já está ali, não é? O desperdício de uma vida. E consequências, quem tem condições de medir a consequência? Se essa pessoa tivesse encarnada, ela iria salvar alguém? Ela iria descobrir a cura de uma doença? Ou ela iria ter um filho que ia trazer a cura de uma doença? Então, quando a gente comete um erro, tem erros que as consequências não são tão prolongadas, não reverberam, falou o mentor. Mas tem erros que aquilo se reverbera, às vezes leva 100, 200, 300 anos para se consertar aquele erro que foi feito. Então, uma alma madura é uma alma que sabe disso. Eu estou dando esse não aqui, esse não vai ter um efeito e vai ter consequência. Eu estou dando esse sim aqui, esse sim vai ter efeito e vai ter consequências. Eu estou disposto a arcar com essas consequências. Então, isso é uma alma madura. E o que caracteriza uma alma sem ciência? Não é? Inocente no sentido de sem ciência. Não é no sentido, eu sei que pessoas entraram na live agora, não é inocente como se usa no júri aqui, de não ter culpa. Não, inocente de sem ciência. É uma pessoa que não tem a dimensão, não consegue dimensionar. Um pai que fica bêbado na frente de um filho não consegue dimensionar como essa experiência vai reverberar na vida de um adolescente. Não tem a dimensão, não sabe, não consegue. Se conseguisse ver as consequências, não faria. Um pai que fala mal de uma mãe para um filho não tem a dimensão. Isso não bota ele sem culpa, não é por aí a questão. Então, gente, a gente precisa trabalhar para o nosso amadurecimento, que, como disse a primeira narrada, as pessoas que não têm dimensão das consequências dos seus erros trazem muito sofrimento para quem está perto delas.